Bem-vindos ao Ressonância, um podcast onde a gente convida pessoas muito especiais para ressoar temas de saúde e de interesse da população em geral. E hoje a gente tem a honra de receber Fernando Fernandes, é médico graduado pela Faculdade de Medicina da USP, psiquiatra que coordena um ambulatório de depressão lá no IPQ, o Instituto de Psiquiatria da USP, e também tem um canal no YouTube com mais de 500 mil inscritos, onde ele fala de saúde mental de forma descomplicada. E hoje a gente tem a honra de tê-lo aqui para falar de assuntos super relevantes. É isso, Felipe? Isso aí. Obrigado, viu, Fernando, pela presença. Eu que agradeço pelo convite, Felipe e Luciane. Vamos lá. Vamos lá. Acho que uma pergunta que já está ficando clássica aqui do nosso papo é: quando você escolheu a profissão médico e quando escolheu a psiquiatria? Olha, em benefício da honestidade, eu vou falar a verdade. Muita gente conta histórias até às vezes um pouco muito belas, de fato outros romantizam um pouco, como é comum, né? Sobre a escolha da profissão de médico. Aconteceu um evento em casa que abalou um pouco a família, me sensibilizou bastante, né? Quando eu era adolescente, meu pai perdeu o emprego, ele tinha 54 anos, nunca mais conseguiu se recolocar. Aquilo lá para mim, foi uma coisa marcante, né? E eu cresci a partir de então, eu sou temporão, meu pai com 54 anos, eu era adolescente. Aí eu cresci pensando assim, nossa, eu gostaria de profissões que eu não enfrentasse desemprego e que eu pudesse ter múltiplos vínculos, porque eu via muito meu pai reclamar que a empresa mandou ele embora, depois ele não conseguiu se recolocar, né? E aí quando chegou a minha época de escolher as profissões, eu escolhi duas, professor e médico, justamente porque são profissões que eu não via desemprego e poderia ter múltiplos vínculos, você não poderia ficar dependendo de um único vínculo. Então, eu falo que eu escolhi a melhor das profissões, talvez pelo pior dos motivos. Eu acho que isso não deveria ser motivo de ninguém para escolher a profissão. Isso acabou influenciando também a minha especialidade. Eu queria uma especialidade. Aí eu já estava mais seguro, já não era tão uma mentalidade de escassez que me fez escolher a especialidade. Mas eu queria sim uma especialidade que eu pudesse ter muita independência. E aí, durante a faculdade, eu fui pensando algumas especialidades e aí eu vi que a psiquiatria era uma matéria que eu amava. Tirei 10 na graduação, 10 no internato, amava aquilo, estudava, fazia páginas e páginas de resumo, com um gosto que eu não tinha pelas outras matérias, pelo menos não com a mesma intensidade, nas outras especialidades. E eu percebi que eu tinha uma aptidão natural para a psiquiatria. Além de ser uma especialidade que, para quem tem esse objetivo de conquistar uma independência rápido, eu acho que a psiquiatria talvez seja a especialidade que mais pode oferecer isso. E, de fato, já no R2 eu comecei com o meu consultório, já há muitos anos eu dependo só do meu consultório do ponto de vista profissional, mas olha que interessante, mesmo assim eu mantenho o vínculo com o hospital por razões acadêmicas e com muito gosto, eu faço isso até hoje, né? Já são 15 anos aproximadamente lá no Hospital das Clínicas. Mas a maior parte do meu exercício profissional é no meu consultório particular e uma vez por semana eu trabalho lá no Hospital das Clínicas, né? Tanto na assistência quanto no ambulatório que tem fins acadêmicos e de pesquisa. Fernando, a gente tem um público médico e de estudante de medicina bem significativo que acompanha a gente nos nossos podcasts. É verdade, então, o psiquiatra tem qualidade de vida? Consegue ter horário livre ali no consultório para fazer exercício ou trabalha muito igual às outras especialidades? Olha, eu acho que quem quer se encontra em qualquer especialidade. Porém, em algumas, nesse ponto de vista, Felipe, eu acho que é mais fácil. E a psiquiatria, para quem quer, talvez seja uma especialidade que possibilita isso. Você consegue muito mais manejar os seus próprios horários. O que eu busquei nesse sentido de independência é inclusive para isso. Né? Só que, assim, o exercício da psiquiatria é muito curioso. Muitos colegas levam em conta o que eu vou falar quando planejam a agenda dele. Se a gente atende, por exemplo, 6 pacientes por dia, pode colocar mais 2 horas de alguma tarefa ou outra que você precisa fazer. Os pacientes muitas vezes precisam da nossa assistência fora da consulta, muitas vezes tem muito trabalho burocrático de relatórios,
coisas jurídicas, judiciais, enfim, existe muita coisa extra, aquele horário do consultório que você precisa levar em conta quando você vai planejar sua agenda como médico psiquiatra. Assistência às famílias, muitos transtornos psiquiátricos, não é só o paciente que sofre, a família sofre, precisa de assistência também. Então eu responderia que sim, é uma especialidade que você consegue ter uma qualidade de vida muito, muito satisfatória se você quiser se planejar para isso. Porque se você quiser ser entupido de trabalho até meia-noite, 1h da manhã, com a psiquiatria você também consegue. Então eu falo, quem quer ser estressado consegue ser em qualquer especialidade, inclusive na psiquiatria. E quem quer ter qualidade de vida consegue, inclusive nas especialidades tidas como as mais difíceis. Isso aí eu posso dar de exemplo, só para finalizar minha resposta, que a minha esposa é ortopedista, uma boa cirurgiã de pé e tornozelo, né? E ela tem uma qualidade de vida maravilhosa. Só não se entupir de trabalho e de plantão, né? E eu, quando eu vejo ela estava triste, ela tinha um plantão às segundas-feiras e eu percebia que segunda noite ela sempre estava triste e não queria conversar muito, né? Aí eu estava só esperando a primeira oportunidade que ela começou a... Psiquiatra analisou. Não, eu estava só esperando. A primeira oportunidade que ela falou, não sei se vale a pena continuar. Estimulei ela a sair do plantão, né? E ela tem, graças a Deus, uma qualidade de vida boa sendo ortopedista. Inclusive, ela, que curioso, né? A ortopedista. E ortopedia eu acho que é uma das especialidades que as pessoas dizem ser mais atarefadas, mais estressadas, é uma residência duríssima, né? E é uma ortopedista que é uma referência para mim quando eu penso assim, olha, preciso trabalhar um pouco menos, preciso ter mais qualidade de vida, preciso ter mais tempo. Então, tudo depende muito da pessoa, né? Vou perguntar aqui para o Felipe, a psiquiatria é uma especialidade que tá muito procurada? É bastante. E cresceu, né, a demanda. É tão concorrida, assim, na residência médica aí, psiquiatria, dermato, otorrino, oftalmo, estão juntas ali no... É interessante como tem aumentado bastante essa procura dos médicos pela psiquiatria e tem ficado cada vez mais disputado. Você acha que isso é um reflexo do momento que a gente vive? Tem realmente uma demanda grande, então o mercado direciona o profissional para uma área que tem demanda, ou tem mais uma relação com a tua escolha mesmo de ter uma especialidade que possibilitasse um equilíbrio maior na vida? Eu acho que são uma combinação das duas coisas. Não tem como não dizer que o mercado não direciona as escolhas, né? Eu costumo dizer que o mercado direciona as nossas escolhas de uma maneira, com uma sinceridade que vem de dentro. Eu não estou sendo irônico com isso, né? De acordo com as demandas de mercado, a gente de fato acaba ficando mais afeito a fazer uma escolha ou outra. Isso é na vida como um todo, quanto mais na nossa carreira, né? Há uns anos atrás, eu vi compartilhando em grupo de WhatsApp que psiquiatria estava até mais disputada, coisa de 2, 3 anos atrás no SUS, acho que uma residência específica foi a mais disputada. Então eu acho que é isso. As pessoas, graças a Deus, elas têm mais conhecimento sobre transtornos psiquiátricos, com isso diminui o preconceito, aumenta a procura, aumenta a demanda. De fato, alguns transtornos psiquiátricos e principalmente o sofrimento psíquico de maneira geral tem aumentado por algumas razões nos últimos anos, o que está aumentando a demanda e faz as pessoas procurarem pelo serviço e os profissionais procurarem pela especialização. E eu acho que as gerações atuais também, ao contrário da minha geração e da sua, do Felipe, já é a geração, já é outra geração, né? O Felipe é o jovem aqui da conversa. Eu lembro, na nossa época de formação, internato, residência, a gente carregava até com certo orgulho aquela dureza que era a residência, trabalhar 60 horas. Eu lembro, quando eu estava no internato, eu via a residente da neurocirurgia vir com mochila, mala de viagem para o hospital, que é passar 5 dias no hospital, né? 60 horas trabalhando direto, emendando um plantão no outro, e se errasse alguma coisa na hora da visita, se faltasse alguma coisa, o assistente falava um plantão de castigo. Era a coisa mais natural do mundo naquela época, aquilo, né? E os residentes carregavam com certo orgulho. Isso mudou. Eu acho que para bem até, num certo aspecto isso, né? Então, acho que os colegas mais novos, eles estão procurando também especialidades que possibilitam o que a gente acabou de conversar, né? Um manejo melhor da rotina, da carreira e da qualidade de vida. Então, acho que essas duas coisas podem atrair na psiquiatria. Concordo. Acho que é uma confluência de fatores. E que bom que mudou, né? Eu acho que a especialidade... E foi legal até você colocar esse exemplo da ortopedia, que a gente tinha
muito como sendo algo terrível e que, na verdade, muitas vezes são escolhas. Acho que é importante que o jovem tenha essa noção de que você constrói, né, sua rotina. Ela não é imposta. Eu acho muito importante isso. Tudo que eu faço, eu falo isso para os jovens, para os colegas que estão vendo a gente. No meu canal eu falo isso muito para as pessoas que inclusive estão às vezes em sofrimento. A gente tem que se apegar no que está no nosso alcance para fazer o melhor pela gente, fazer as melhores escolhas mesmo nas situações mais adversas. Então mesmo nas especialidades ditas como mais duras, é você que vai fazer o seu caminho, é você que vai fazer as suas escolhas, né? E até aproveitando que você falou do seu canal, Fernando, da onde que veio a ideia de você criar um canal no YouTube para falar sobre assuntos psiquiátricos? Cara, então, eu, antes de me formar como médico, eu era professor de cursinho. Eu dei aula no... Aliás, muita gente da tua geração teve aula comigo no cursinho. Eu fui professor também no cursinho. Você foi professor? Uhum. Então, porque como é que foi, né? Eu, com essa minha mentalidade que eu expus aqui por conta da história familiar, gente, nunca passei necessidade, nunca me faltou proteína, nem cobertor, nem roupa, tá ok. Não é esse o ponto, mas a gente passa aquelas pequenas humilhaçõezinhas de uma família que baixa o padrão de vida em virtude de um desemprego. Então, o que eu queria? Eu queria fazer um colégio que eu já tivesse alguma profissão quando eu saísse. Eu fui fazer colégio técnico no que estava em alta na época, que era eletrônica. Aí eu saí, eu trabalhava como técnico eletrônico. Falei, cara, isso aqui não vai dar para eu seguir muito na vida assim. Bom, é uma profissão, gosto até hoje dessa profissão, faço em casa como hobby, mas aí eu queria estudar para fazer medicina. E quando eu entrei na faculdade de medicina, eu precisava me manter de alguma forma, né? Porque a situação em casa era muito ali no limite as coisas. Eu falei, cara, que profissão que eu posso ter? Eu passei muito bem no vestibular. Eu falei, preciso ter uma profissão que me possibilite trabalhar à noite e estudar de dia. Aí eu fui tirar dúvida dos alunos no cursinho, aí começou a minha carreira de professor. E aí o chefe lá viu que eu levava jeito, me colocou para dar aula. Então fui professor de cursinho durante a faculdade inteira e depois da faculdade, até alguns anos atrás, eu continuei com essa profissão de professor. E por ter essa... Só desculpa te interromper, você dava aula do quê no cursinho? As pessoas admiram sempre que eu respondo isso. Eu dava aula de física. Aí você me pergunta, por que física? Isso chama necessidade. Era o que tinha lá vaga, eu entrei, comecei a dar aula de física. Nunca pisei numa faculdade de física, estudava por conta própria o que precisava, né? E aí, naquela época, os professores de cursinho tinham um lance muito teatral, né? Hoje em dia não é bem assim, mas naquela época tinha. Eu via aula de alguns professores icônicos, tentava imitar, aprendia muito. Professor Pierluigi Piazzi, que hoje em dia já até faleceu, mas circula muito na internet, e outros professores, eu imitava muito eles. Então eu tinha essa coisa de interpretar de uma maneira didática. E aí, quando eu vi que tinha gente fazendo isso no YouTube, né, ensinando coisas, eu falei, cara, por que eu não posso ensinar sobre saúde mental no YouTube também? E aí eu comecei meu canal, salvo engano, foi 2014. E até onde eu sei, acho que eu fui o primeiro médico. E naquela época, como as coisas mudam, bastante interessante isso, para os jovens... Jovem achar até estranho o que eu vou falar. Naquela época era um pouco constrangedor um médico fazer uma exposição como essa, né? Entre aspas, uma autopromoção. Acreditava assim que era uma autopromoção, uma coisa pejorativa naquela época. Tanto que o primeiro nome do meu canal chama Psiquiatria Online. Quem ia saber quem estava lá dentro era só quem entrasse e visse algum vídeo. Aí eu falava, meu nome é Fernando Fernandes e tal. Aí depois de um tempo a coisa mudou, aí eu mudei o meu canal para o nome agora Psiquiatra Fernando Fernandes. Então isso aí juntou que eu vi alguns professores no cursinho colocando conteúdo na internet. Eu falei, cara, eu não acho que já tem professor colocando conteúdo de física, não era meu interesse, mas eu sou médico psiquiatra, vou colocar conteúdo de psiquiatria. Foi aí que muito antes disso ser, que nem dizem por aí, antes de ser modinha, eu já fazia isso por conta dessa minha experiência como professor de cursinho. Que legal. E os temas que o público tem interesse no YouTube, quais são? E se mudou de 2014 para agora, né? São mais de 10 anos, então, no YouTube. O que as pessoas mais assistem? Quais são os vídeos e as dúvidas? O que te chega mais? Eu acho que mudou em parte só, né? Porque eu acho que tem dois grandes grupos de pessoas que consomem o meu conteúdo. E o conteúdo de medicina, de maneira geral, acredito, né? Então, pessoas que estão com algum sofrimento psíquico, tem algum doente crônico em casa, ou que vai começar a tomar alguma medicação, recebeu algum diagnóstico, e aí ele faz esse tipo de busca e acaba chegando em vídeos educativos nesse sentido, né? E aí obedece muito
a epidemiologia, né? Muita gente procura sobre depressão, muita gente procura sobre ansiedade. Ansiedade faz as pessoas sofrerem muito, a pessoa em sofrimento acaba buscando conteúdos nesse sentido. E algo que a epidemiologia, quando a gente vê a prevalência pequena, mas que são doenças crônicas, acaba tendo muita busca. Então, por exemplo, transtorno bipolar e esquizofrenia. Por quê? Porque as famílias têm que lidar com esses problemas, são doenças crônicas, o tratamento é lifetime, para o resto da vida. E aí as pessoas buscam para se informar e saber lidar um pouco melhor com os próprios sintomas ou com algum familiar que tenha, né? Uma outra categoria que busca conteúdo no canal são familiares de pessoas que estão doentes e que não querem fazer tratamento. Essa pergunta é direto no meu canal. Acho que não tem uma live, um podcast que eu participo, entrevista na TV que não perguntam sobre isso. Ah, meu parente não quer se tratar, como é que a gente faz? Então são pessoas que estão sofrendo, estão sentindo na pele algum problema psiquiátrico, nele ou na família, e buscam a informação. E aí também tem aqueles assuntos de ocasião. Então, por exemplo, surgiu algum evento relacionado à prisão de algum assassino em série, coisas do tipo. Será que é psicopata? As pessoas têm esse tipo de curiosidade, por exemplo. Ou então, quando alguma celebridade está acometida por algum transtorno psiquiátrico e revela isso de alguma forma. Por exemplo, o Padre Marcelo, teve uma época que o Padre Marcelo revelou isso, teve uma época que o Padre Fábio de Mello revelou isso. Recentemente o Felca falou isso, né, nas lives dele. Um outro assunto de ocasião também, por exemplo, esse assunto das bets, muita gente doente com isso, muita gente passando por problemas familiares com isso, foi até para a CPI. Então, vira e mexe se levantam esse tipo de assunto que são muito curiosos. A psiquiatria é uma especialidade assim que é engraçado. Todo mundo na faculdade acha interessante a psiquiatria. Nem todo mundo quer ser psiquiatra, mas todo mundo acha uma especialidade interessante. Tanto quando a gente está passando na faculdade, é meio que entre vários estágios que são difíceis e muito cansativos, a psiquiatria é meio que um relax, porque é um assunto interessante. E as pessoas, acho que na população em geral acontece isso também. A pessoa acha interessante e vai buscar. E às vezes acaba ficando no canal, se aprofundando em alguma outra coisa, né? É muito verdade essa tua colocação. Eu lembrando agora da minha época na psiquiatria, eu tive a impressão que foi uma pausa do curso médico, de tão divertido que era entrar naqueles... É muito diferente, acho, do restante do curso médico. Então, eu realmente nunca pensei em fazer. Eu sempre fui muito focada na carreira cirúrgica, mas eu achei extremamente interessante e muito diferente do resto. Então, tem esse atrativo que acho que atrai o médico, o aluno e o leigo, provavelmente, né? Sim, eu também. Eu lembro que eu ficava vidrado, assim, nos casos que a gente discutia e é interessante, né? Porque o psiquiatra tenta entender a mente humana também, né? É super complexo. Você sabe que eu tô gravando um curso e a primeira parte do curso é justamente isso, né? O que é mente, né? Porque é um curso que eu vou gravar sobre saúde mental. E aí eu falei, poxa, acho que ninguém sabe, ninguém tem uma noção. Se perguntar o que é mente para as pessoas, acho que vai fazer uma cara igual a do Felipe, assim, vai cerrar um pouco os olhos, assim, vai falar... Porque é complexo, né? O que é mente, né? E a filosofia discute isso há séculos, milênios, né? O que é mente. E tem um monte de teorias que cada uma olha sobre uma perspectiva para entender o que é mente. Pra gente, o jeito mais prático, didático e até útil para entender a mente acaba sendo bastante simples e vocês vão ver que casa bem. É um conjunto de funções. Quais sejam, né? Funções cognitivas, como atenção, memória, processamento de linguagem, percepção. Funções afetivas, o nosso humor, os nossos sentimentos construídos ao longo da vida, as nossas reações emocionais, o nosso manejo emocional. Tem funções neurovegetativas, né, relacionadas à nossa vida mais visceral, né, sono, apetite, função reprodutiva. Então, a mente é um conjunto de funções. Quando que a gente pode dizer que tem saúde mental? Quando essas funções funcionam de forma satisfatória e integradas entre elas, né? Quando a gente consegue ter um comportamento de acordo com os nossos afetos, de acordo com a nossa cognição,
É da harmonia entre essas funções que a gente pode dizer que uma pessoa tem saúde mental, né? Então, mente é isso. Porque quando a gente está diante de uma coisa muito complexa, e isso é uma coisa de professor que eu adquiri ao longo das décadas, cara, a gente tem que sistematizar. Tinha um professor muito sábio que ele me ensinou o que é ser professor. Ele falou assim, olha só, ele falou assim, ser professor é sistematizar, seja o que é óbvio, seja o que não é óbvio, né? Porque se perguntar o que é mente, você sabe o que é mente? Mente é uma coisa assim, óbvio que eu sei o que é mente. Tá, então fala. Mente, a gente pensa, sei lá, a gente... Então vamos sistematizar isso. É um conjunto de funções que a gente pode dividir em alguns grupos, né? Funções cognitivas, funções afetivas, funções neurovegetativas e funções executivas, que é a pragmática, né? Partir para ação, para resolução de problemas, para decisões concretas na vida. É isso que é mente. Então, quando a gente encontra uma pessoa que tem um transtorno mental, normalmente alguma dessas funções está mais afetada que as outras, mas assim, a separação que eu fiz é apenas didática. Está tudo muito integrado. Então, se a gente pensar assim, eu sou minha área de expertise, a gente não fala especialidade, porque a gente está falando com médico, quando a gente fala especialidade tem que ser algo reconhecido pelo CRM. Mas a minha área de expertise são os transtornos do humor, né? Depressão e transtorno bipolar. Mas quando a gente pensa uma pessoa em depressão, vamos pegar o que é mais conhecido, mais frequente. As funções afetivas dela vão estar afetadas. O humor dela vai estar para baixo, o emocional dela pode estar mais lábil ou pode estar mais apático, por exemplo. Ela vai ter uma tendência a expressar mais sentimentos com valência negativa. Mas não é só isso. Do ponto de vista cognitivo, ela vai estar desconcentrada, a atenção sustentada dela vai estar diminuída, com isso a memória recente vai estar diminuída. Então também pega também a parte cognitiva. Se pegar o neurovegetativo, alterações do sono, do apetite, diminuição da libido são muito comuns. Então, todas essas funções, elas são, do ponto de vista pragmática, né, das funções executivas, poxa, ela vai estar procrastinando tudo, tomando decisão errada ou deixando de tomar decisão. Então, essas funções, elas são todas integradas. Não existe um grande transtorno psiquiátrico que não afete em maior ou menor grau todas essas esferas, né? Então, por isso que a gente sistematiza, mas a abordagem, do ponto de vista didático, a gente consegue tornar simples, mas do ponto de vista na prática ali, quando a gente vai abordar o paciente, está tudo interligado e muito complexo, exige bastante prática, né, e percepção. E agora eu estou em casa, ouvi você explicando tudo isso e penso que o meu familiar está apresentando tudo isso, mas ele não quer procurar ajuda. Como é que faz? Você essa colocou pergunta, que essa é a pergunta mais pergunta, comum, mas cara, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque talvez tenham pessoas ouvindo esses sintomas pela primeira vez, identificam que isso pode ser uma doença. Tem gente que não sabe, né, como identificar a depressão doença. E aí, como eu faço para levar o meu familiar para o médico? Lu, essa pergunta do milhão, né? Eu sou voluntário, sou presidente do Conselho Científico da Abrata, que é a Associação Brasileira de Pacientes com Transtornos do Humor, a maioria é transtorno bipolar, né? Lá. E assim, todas as nossas lives sempre surge essa, olha, eu conheço alguém que eu acho que tem transtorno bipolar, ou às vezes já tem até diagnosticado e não busca ajuda. Ou depressão, poxa, eu tô vendo alguém que eu acho que está em depressão, mas essa pessoa nem imagina que está em depressão, ou nega, enfim, apesar dos sintomas, né? O que fazer? Duas dicas, elas são fundamentais. Primeiro, nunca toque nesse assunto nos momentos de animosidade, sempre nos momentos de amistosidade. Aí você fala assim, mas tem gente que toca nesse assunto nos momentos de irritação? Exatamente. Olha lá, tá vendo? Tô falando que você tá doente, olha o jeito que você tá intratável, ninguém te aguenta mais. É super comum quando a pessoa tá irritada, emocionada, toca nesse assunto, inclusive com o ente querido. Inclusive tendo no fundo toda a boa intenção, mas não consegue se controlar emocionalmente. Então o que eu digo? Primeiro, quando você estiver emocionado, não aborda esse assunto com a pessoa. Segundo, aproveite os momentos de amistosidade. Quando tá tudo bem. Só que quando tá tudo bem, as pessoas esquecem. As pessoas lembram, cara, precisa ver isso aí, é justamente quando as coisas não estão legal. Então, primeira dica que eu dou, aproveite os momentos de amistosidade, de afeto, e aí toque nesse assunto com a pessoa. Outra coisa que você pode fazer, vai fornecendo informação aos poucos. Vai fornecendo lá, mostra um vídeo do meu canal explicando sobre... Às vezes a pessoa viu, né? Encaminha para a pessoa. Às vezes a pessoa aos poucos, mesmo que ela não queira dar o braço a torcer, ela vai se identificando, vai falando,
talvez faça sentido. Talvez o jeito que você fale com a pessoa não faça muito sentido para ela, mas se você mandar uma outra fonte para ela, talvez faça um pouco de sentido. E aí, no aposento dela ali sozinha, ela fala, é mesmo, né? Talvez eu precise buscar uma ajuda. E a gente não pode fazer muito mais que isso. Em se tratando de um adulto capaz, a gente não pode fazer muito mais que isso. Se a gente estiver falando de uma criança, é outra coisa, né? E tem o tutor, tal, aí a gente, vamos dizer assim, dá para ser um pouco mais incisivo, né, na busca pelo tratamento. Mas em se tratando de um adulto capaz, é o que a gente pode fazer. E uma outra coisa que eu falo é que muitas dessas pessoas, elas se sentem meio responsáveis ou até mesmo culpadas pelo fato do ente querido dela não buscar um tratamento. Aí eu falo, quase sempre é o quê? É a esposa com o marido ou a mãe com o filho. Normalmente as mulheres nesse ponto são muito mais sensíveis e buscam muito mais ajuda, né? Homem que costuma ser um pouco mais marrento em buscar ajuda. Isso na medicina inteira, na psiquiatria não é diferente, não. O que eu digo é assim, mesmo se for o teu filho, mesmo se for o teu marido, é algo difícil que eu vou falar aqui, mas assim, existem limites para a sua responsabilidade. Você não é responsável por um outro adulto capaz. O que você pode é, com amor, influenciar essa pessoa para que ela busque ajuda no que você considera melhor para ela. Que é, no mínimo, buscar uma opinião profissional, né? E, consequentemente, porventura, um tratamento. Aí tem gente que fala assim, doutor, mas eu tento de todas as formas, meu filho não busca o tratamento e a família inteira sofre junto, né? Infelizmente, acontece, né? Quando pessoas se amam, fazem parte de uma família, são amigos, as pessoas queridas, às vezes a gente sofre junto pelas más decisões da outra pessoa. Isso faz parte da vida, faz parte de amar. É o que eu costumo dizer para essas pessoas. E você não está errada nisso, né? Lógico, você não pode deixar isso te abalar, você não pode deixar isso tirar a tua funcionalidade, senão você nem consegue ajudar outra pessoa. Mas saiba direitinho que a tua responsabilidade tem limite e a pessoa é responsável pelas decisões dela, né? É o que eu diria. E, Fernando, falando em saúde mental, eu queria, inclusive, me veio na cabeça aqui a questão das redes sociais atualmente. Então, eu não sei se é que... Eu queria saber a sua opinião, se a rede social expôs mais essa questão e as pessoas estão procurando, ou se a rede social, inclusive Instagram, TikTok, enfim, tem um papel na origem de determinadas doenças, entendeu? Qual que é a sua visão em relação a isso? Por que que eu vou complementar? Por exemplo, não sei, as pessoas acabam comparando muito o palco da outra pessoa, daquele influencer, enfim, daquela pessoa que está ali mostrando o que ela quer mostrar com o cotidiano dela, que causa sofrimento e, enfim, pode, nesse sentido, originar alguma doença psiquiátrica e depressão, ansiedade, enfim, né? Você vê casos aí de adolescentes, inclusive, que se machucam por causa disso, de questões, né, desafios da internet, enfim. Nossa, é bastante coisa, né? Eu acho que para a gente comentar isso, para não ficar uma babel, a gente tem que separar duas gerações. Pegar os nativos digitais da geração bilíngue, né? Ele bateu na trave, né, para ser bilíngue, né? A gente é bilíngue. A gente é analógico, a gente viveu a vida analógica. A gente viveu a vida analógica, né? E o que acontece? Com quem é bilíngue, e eu considero isso um privilégio da nossa geração, é muito legal. A gente tem essa proteção de ter vivido na época analógica e ter feito a transição. A gente é bilíngue, né? Tem muita gente que não é bilíngue nisso, né? Aí o que acontece com a gente? A gente separa um pouco mais o mundo real desse mundo digital. Porque o que você falou é verdade, né? Porque nas redes sociais, a gente está exposto, o que tá ali pra gente é vitrine. O tempo todo é vitrine. Então a gente sabe o que é andar no shopping para admirar as vitrines. E se você você era paulistana quando era criança, jovem? Eu sou de Divinolândia e vim pra cá com 14 anos. Com 14 anos. Então, eu não sei, hoje em dia diz que perderam o costume. Eu vi uma matéria que perderam o costume, mas quando eu era pré-adolescente, adolescente, tipo, passear no shopping para ver vitrine era um evento, era um passeio que a gente fazia com os amigos, aí ia no cinema, comia lá no shopping. Viu? Meus filhos são adolescentes e eles têm essa fase onde o programa é o shopping, aqui em São Paulo. Então, e a rede social, para mim é isso, a gente está exposto e está exposto pra gente um monte de vitrine, e a gente tem legal essa noção, a gente sabe que aquilo lá não é o mundo real, e o jovem não sabe. Então, se a gente é
Vamos imaginar uma situação de que a gente é bloqueado em alguma rede social ou alguma circunstância, um grupo expulso, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. A gente entendeu que aquele ambiente não é pra gente, aquele ambiente digital não é pra gente. Para o jovem, não, aquilo lá é concreto. Ele foi excluído concretamente de um meio social. A percepção é diferente, né, do jovem. Agora, tem prós e contras disso, né? A nossa geração costuma ter comportamentos mais inadequados nos meios digitais. Então é muito comum ver pessoas mais velhas, por exemplo, numa discussão do WhatsApp, ter uma atitude completamente estúpida, uma atitude que não faz sentido nenhum, e às vezes você conhece a pessoa e fala, cara, ao vivo ela nunca faria isso. É verdade. Não é? E a pessoa meio que se perde, justamente porque ela não é nativa daquele meio. Os jovens acabam tendo um comportamento mais adequado nesse sentido, pelo menos. Se comunicam de uma forma mais adequada, por quê? Porque eles são nativos daquele meio. Porém, isso aí traz consciência. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que dividir muito bem as gerações. Discute-se muito sobre o aumento de ansiedade e depressão nessa nova geração. Sabe, nós três aqui somos médicos, a gente se propõe a ter um raciocínio acadêmico, né? Então, como todo bom médico deve ter. Então, quando perguntavam pra gente, pros psiquiatras, cara, tá aumentando depressão em jovens e adolescentes? A gente respondia assim, olha, talvez esteja se falando mais a respeito disso, as pessoas estão se reconhecendo mais assim, buscando mais ajuda, por isso que talvez a gente tenha essa percepção. Porque a epidemiologia da depressão é algo muito monótono e bem estabelecido há muito tempo. Lá, 17%, 18% das pessoas vão ter um episódio ao longo da vida, metade desses vão ter episódios repetidos. E foi assim, e é algo muito estável, independente da cultura, do lugar, nível socioeconômico, etc, etc. Porém, em 2017 saiu um estudo populacional americano, pegou todos os estados nos Estados Unidos, um estudo bem gigantesco, me falha o número, mas mais de 100 mil pessoas, e aí perceberam que de 2005 a 2015 aumentou sim a prevalência de depressão, e foram ver quais grupos estavam mais afetados, né? Tinha alguma coisa a ver com um grupo racial, que nos Estados Unidos é mais bem delimitado isso? Não tinha nada a ver. Entre homens e mulheres? Não, mulheres têm 2 vezes mais depressão que homem, mas subiu igual. Será que tem a ver com nível sociocultural? 0. Nível socioeconômico? Não. Quando foram ver o que mudou, adultos, jovens e adolescentes tinha disparado. Então, esse aumento diz respeito à geração mais atual, aumento da prevalência de depressão. E aí começou a se aventar um monte de hipótese para isso. Teve até uma jornalista da revista Veja, que fez uma matéria na época a respeito, e ela ficou meses conversando comigo e com outros psiquiatras, porque ela sempre tentava emplacar a matéria, vinha um caso de corrupção e ia para capa, ela não conseguia, e aí ela ficou tentando, a época que as revistas tinham bastante relevância ainda, aí ela falou, Fernando, consegui emplacar a matéria aqui. Aí veio um caso de corrupção, foi na capa, ela conseguiu colocar naquelas 3 que ficam em cima, então para ela foi um super sucesso, ela foi para a capa. E ela vivia me perguntando, Fernando, você acha que as redes sociais têm a ver com esse aumento? Eu falava, olha, é muito difícil colocar na conta de uma rede social uma inflexão na curva desse jeito, né? Ela falou assim, será que os pais estão mimando demais essa molecada e tá criando uma geração sem resiliência? Será que pode acontecer isso? Aí eu falei assim, caramba, você está querendo cavar minha fala, né? Mas se você pergunta pode, em psiquiatria tudo pode, né? Aí foi o que aconteceu lá, né? Que ela falou, essa geração pode estar sendo formada com menos resiliência, né? Mas eu não acho que tem a ver com a rede social, e também é muito simplório dizer que os pais dessa nova geração mimaram as crianças ficaram mais depressivas, né? Seria muito simplório isso, não é bem por aí. Agora, vamos lá. Em medicina, vocês sabem disso, é muito fácil não, é relativamente fácil você ver que algo está acontecendo, mas é extremamente difícil a gente isolar as causas. É sempre assim, né? O que há de mais importante para a resiliência de um ser humano que está em formação? São os vínculos primários que ele tem, desde a mais tenra idade. Então isso começa desde o intraútero, vai para o nascimento. Não é à toa que hoje, né, até na obstetrícia, isso aí me corrijam se eu estou errado, mas é conduta, pega o filho, põe com a mãe no primeiro contato, né? É conduta isso, né? Golden Hour.
É mesmo? Aham, chama Golden Hour. Ele vai ter É a um bebê primeira hora. daqui a pouquinho, já tem um Já pequenininho, tenho. então tá, Esse tô pro experiente. segundo aí. Vai pra mãe direto. Fica a primeira hora com a mãe, se tá tudo bem. Que bacana. Desde o primeiro momento, esse amparo que a criança tem, e durante todo o desenvolvimento dela, é fundamental para o desenvolvimento da resiliência, para formar uma pessoa mais segura, que maneja melhor as emoções, que não é medrosa, né? Para formar uma pessoa que, diante das adversidades, não entre em desespero. Isso vai ao longo do desenvolvimento inteiro, né? Aos poucos, a criança vai sendo exposta a desafios, e tem que ser exposta a desafios, mas ela tem que ter aquela certeza, algo que o Bowlby, foi o cara que sintetizou esse conceito, né? Chamava de base segura. Então ele tem que ter esse apego seguro com a família, né? E aí, estou falando isso, parece que eu tergiversei muito, né? Mas aí eu volto para essa questão. O que aconteceu com a coesão familiar ao longo do século XX inteiro? Né? Imagina, no século XIX as famílias almoçavam e jantavam juntas. No século XX as famílias jantavam juntas. No século XXI nem isso. Não é? Pai e mãe trabalhando, muitas vezes as crianças com pouco contato com os pais. Aí entra um pouco aquilo que a jornalista falou, né? Pai pela falta de contato no momento que tem, né? Tá mais preocupado em agradar o filho do que dar um amparo e uma orientação mais adequada. Então, a hipótese que eu faço é essa. Que assim, a resposta deve estar na família, nesses vínculos seguros. Porque isso, de fato, é o que há de mais importante para a resiliência. É o que há de mais importante para formar pessoas seguras do ponto de vista emocional. Né? Então, a hipótese que eu faço é essa. A rede social e a digitalização da vida, talvez você tenha razão numa coisa, expõe isso muito mais. E, para não isentá-las totalmente, parece que a expressão de ansiedade e insegurança, parece que sim, as redes têm um peso nisso sim. Isso já tem estudos, por exemplo, muito antes do poder que as redes têm hoje. Na época que começaram aqueles blogs na internet, que as pessoas punham foto e um comentário embaixo, lembra? Que era via site ainda, que a gente tinha que entrar no site, nem tinha smartphone, começaram a sair estudos nesse sentido. Que quem consumia muito esse tipo de conteúdo, o que acontecia? Quando a gente era, voltando lá para os tiozão, né? Quando a gente era criança, a gente tinha aquelas referências. As meninas tinham referência de beleza e feminilidade, os rapazes tinham referência de masculinidade e tal. Sei lá, nos anos 80 a gente consumia muito filme do Sylvester Stallone, do Schwarzenegger, né? Algum filme de luta do Van Damme. Era um padrão que tinha lá de masculinidade, eram homens fortes, ágeis, né? Poderosos. Então a gente olhava aquilo, era um padrão que se colocavam pra gente. Quando a gente saía no mundo real, a gente via um monte de gente igual a gente, uns um pouco mais fortes, outros um pouco mais fracos. Às vezes o que era mais fraco tinha uma outra habilidade e a gente aprendia, né, a conviver com esse tipo de diferença. Então o que acontece? A nossa autoavaliação ela não era tão baixa, porque a gente via pessoas normais ao nosso lado, né, a gente não estava exposto à vitrine o tempo todo, a gente estava exposto à vida real e os defeitos reais dos nossos amigos e dos nossos colegas a todo instante. Então a nossa avaliação não era tão baixa. E o nosso padrão era mais elevado, era aquilo que o cinema, a TV, as revistas mostravam pra gente. Mas a gente tinha noção também que aquilo... Era intangível, né? Exato. Era muito distante. Ninguém vai ser igual, ninguém vai ter o shape igual do Schwarzenegger, do Stallone, ou quem quer que seja, né? Então, entre a nossa autoavaliação e a nossa expectativa, não tinha um gap tão grande. O que aconteceu com a exposição? E olha, eu estou falando de exposição na época de site, na época que não tinha smartphone. Então a gente está falando de algo muito menos poderoso do que é hoje em dia. O que acontece? A autoavaliação hoje em dia dos jovens diminuiu e a expectativa aumentou demais. Então esse gap aqui está gerando muita insatisfação, insegurança e ansiedade para os jovens. Então, de fato, eu não acredito que as redes sociais tenham poder de mudar a epidemiologia dos transtornos psiquiátricos, principalmente das grandes síndromes. Mas de expressão de ansiedade e insegurança, eu creio que sim. E nesse sentido. E a questão de vícios? Existe esse vício do consumo social, do like, da interação o tempo todo, e já entrando na moda dos bets e joguinhos, tigrinho, etc., esses distúrbios aumentaram? Porque também são doenças psiquiátricas, né? Com CID e tudo mais. Mudou esse perfil? Não, isso aí não há dúvida.
Isso aí acho que não há discussão a respeito disso, né? Porque a gente tem algo criado para dominar a atenção das pessoas, né? E a gente tem pessoas expostas a isso. Quanto mais contato tem uma coisa com a outra, óbvio que vai acontecer isso, né? Tem uma coisa óbvia em qualquer adição, qualquer vício, né? Que assim, existe algo com potencial viciante e existe uma pessoa vulnerável. Se um não encontrar o outro, nunca haverá problema. Isso é a coisa mais óbvia, mas as pessoas não às vezes esquecem disso. A lei seca e tal era nesse sentido, né? Assim, não proibir totalmente o consumo de uma bebida que pode viciar. E aí discute-se, né? Bom, o que eu falei aqui não é passível de discussão. É assim, tem algo que pode viciar, tem uma pessoa vulnerável. Se um não encontrar o outro, não há problema. Ah, Fernando, então proibir a solução? Não, eu não falei isso. É porque as pessoas inferem coisas que a gente falou. Não, eu não falei que a solução é isso. Eu sei que o problema é complexo, mas tem isso, né? Agora, vamos pensar em algo com potencial de adição que seja similar a isso no mundo concreto, no mundo analógico. Por exemplo, a pessoa tem que ir no bingo, por exemplo, para fazer um jogo, a pessoa tem que encontrar os amigos ou, enfim, ir numa casa de jogo para fazer um carteado ou coisa do tipo. Se fosse nos Estados Unidos, ela tinha que ir fisicamente até um cassino, né? E tudo nesses ambientes é moldado para a pessoa continuar lá, né? Tudo é moldado para prender a atenção da pessoa. E agora está dentro do bolso. Esse é o ponto, né? Agora o que antes a gente precisava te deslocar no mundo analógico, na vida concreta, agora está dentro do bolso. Literalmente, sentado no banheiro, a pessoa pode estar com o negócio consumindo, né? E a gente precisa separar em dois. Vamos separar aqui para facilitar o raciocínio. Uma coisa é o consumo de mídias em maneira geral, outra coisa são os jogos, né? Mas ambos têm algo em comum. Ambos querem a tua atenção. Ambos querem a tua atenção, né? E ambos disparam dopamina também. Sim, exatamente. Aí que eu ia entrar nisso, né? As mídias, elas são projetadas de modo a provocar estímulos que vão, num certo grau de sentido, ser comparáveis a uma adição como qualquer outra. A uma adição como qualquer outra, né? O sistema de likes, o engajamento, as notificações, o próprio scroll, ele é feito para isso, né? Muitas dos programadores, os designers dessas redes se inspiraram muito em técnicas já que vêm há séculos em cassinos já, né? Então, é desenhado para isso. E eu alerto muito as pessoas, né? As pessoas não se dão conta que às vezes tem uns... Quando fala de bet, a gente está falando de dinheiro, então é mais tangível. Mas tem uma coisa que talvez seja tão importante quanto ou mais que o dinheiro, que é a sua atenção e o seu tempo. Que são bens muito valiosos e disputados, e a gente não se dá conta disso, né? Então eu costumo fazer as pessoas chamar atenção para as pessoas perceberem isso, cara. Onde você está investindo o seu tempo e a sua atenção está te trazendo valor? Será que está te trazendo valor? Eu acho que sempre tem que avaliar isso. Nos conteúdos que eu coloco nas minhas redes, eu sou sempre pensando isso e sempre falando, olha, se esse conteúdo te trouxe valor, então você deixa o like, compartilha, manda para outra pessoa para gerar valor para outra pessoa. Se não está gerando valor, você perdeu o seu tempo, né? Então eu chamo muita atenção para isso. O Brasil é um país que consome demais isso. O Brasil é um país que consome demais. Outro ponto são as bets. Aí o negócio é potencializado demais. Porque aí literalmente, né, a pessoa vê escoar, né, os seus recursos ali. E tudo também é projetado, né? Pequenas gratificações no início. É muito interessante. Toda pessoa que tem problema com jogo patológico, se perguntar para ele se ele acredita em sorte de principiante, ele vai falar que acredita. Todo. É impressionante, né? E realmente, alguma experiência positiva que ele teve no início... Deflagrou. Foi lá a faísca que precisava e fez uma espécie de um imprint, assim, como se tecnicamente não é, mas como se fosse um imprint naquela pessoa. Não é à toa que essas plataformas dão créditos iniciais. Isso que eu ia falar, é programado para isso acontecer, então, para ganhar no começo, né? Exato. E aí isso desperta o desejo de ficar
jogando sempre. Exato. E eles fazem isso, eles dão os créditos iniciais, que se a pessoa quiser tirar não consegue, mas ela começa a ganhar a partir dali. Então ela é programada direitinho para isso. E outras técnicas são programadas de uma maneira bastante maquiavélica. Por exemplo, eu fiz um vídeo no meu canal e eu peguei até imagens de caça-níquel. Esses caça-níqueis em plataformas eletrônicas dão quase vitória quase todas as vezes. Porque dá aquela percepção que falta pouco para ter uma vitória. Dá aquela percepção assim, né? A nossa atenção é um bem muito valoroso. E todo mundo fica estudando a todo momento de compreender o máximo possível a nossa atenção. E isso é lógico que o pessoal das bets também fazem. Quando o jogo está no mundo físico, ele não é tão personalizável para você, mas a partir do momento que você tem uma conta e você tem um padrão de uso, a inteligência artificial começa a colocar tudo o que é possível para manter de forma personalizada a tua atenção naquilo. Então, eu diria que isso é um... Bom, jogo de azar chama jogo de azar porque não existe chance de vitória mesmo, né? Não é nem esse o ponto, mas eu digo assim, a luta da saúde mental em alguma pessoa que cai nisso, a pessoa vai ser derrotada, não tem jeito. Porque existe ali uma inteligência e existe décadas e décadas de estudo de como manter a tua atenção e manter o teu estímulo no máximo para aquilo. E o mais perverso de tudo é que eu vejo muita gente falando uma coisa que é verdade. Por que as pessoas caem no vício? Porque no começo, qualquer estímulo é muito prazeroso para a pessoa. E por que ela vai viciando e usando cada vez mais? Porque ela precisa de estímulos cada vez maiores para ter aquele mesmo prazer. Isso é fácil de compreender, né? Com qualquer vício. Mas o mais cruel é que a partir de um determinado momento há uma total dissociação entre o desejo e o prazer. A pessoa passa apenas a desejar e já não tem mais prazer nenhum naquilo. Quando eu treinava jiu-jitsu, a gente saía às vezes para comer num botequinho lá, de sair para comer um sanduíche depois do treino, trocar uma ideia. Tinha uma máquina daquelas caça-níquel no fundo, né? E eu comecei a olhar o pessoal ficava colocando moeda de 25 centavos e apertando o botão. 25 centavos e apertava o botão. 25 centavos e apertava o botão. E eu olhava, a pessoa não tinha mais expressão emocional com aquilo. Então aquilo acaba virando assim, algo que se aproxima de uma compulsão. Não é tecnicamente uma compulsão, mas acaba assim, está totalmente dissociado de prazer. A pessoa virou um zumbi. Então é muito triste isso. Concordo. Outro dia a gente foi para Bariloche aqui, os nossos sócios, alguns amigos, e o pessoal foi pro cassino. E eles falaram, poxa, é bizarro como dispara a dopamina ali, porque eu não fui, né? Eu nem gosto, eu gosto de jogar pôquer, mas não como vício, com os amigos, assim, porque eu gosto do raciocínio do pôquer. Mas não tinha pôquer, então não fui no cassino. E aí, eles falaram, poxa, quando você tá perdendo dinheiro lá, a máquina nem faz nada, né? Tipo, próximo. Quando você ganha um pouquinho, depois você perde, dá um brilho, assim, ó, e você fala, poxa, ganhei muito. Não, eu tô $200 negativo aqui, entendeu? E realmente, tudo pra fazer que a gente tente ter aquela sensação de novo ali, né? Eu acho que depois dessa fala, de certa forma, pessimista, traz alguma luz pra gente que tem filhos adolescentes e suscetíveis. O que dá para fazer? Nos dois cenários, acho que jogos e bets é mais específico, mas rede social é muito difícil, porque até faz parte um pouco da socialização hoje deles. Sim. Você falou, eles são nativos, aquele é o ambiente. Eu segurei bastante a entrega do celular, mas em um momento meus filhos falaram, mãe, a gente está sendo excluído do universo, porque grupo de WhatsApp, etc., faz parte hoje da comunidade. E como é que a gente faz para que isso não se transforme num mal com a nossa anuência? A gente viu a série Adolescência, de todo mundo que tem filho ficou meio transtornado. Sim. Porque é isso, você de repente está dando anuência para uma coisa que pode ser muito grave, muito negativa. O que a gente pode fazer de modo geral, assim? Bom, vamos excluir da jogada aqui. Vamos excluir da jogada bet e jogo online, né? Isso aí, meu amigo... proíbe, né? Isso não, proíbe, acabou. Pronto, o adolescente não pode. Não, adolescente não pode. É aquela coisa, quando você tiver o seu dinheiro, você faz o que você quiser, né? Beleza.
Ou não, né, também. Também a gente não vai deixar também. Assim, ninguém perde por não jogar, assim como ninguém perde por não beber, assim como ninguém perde por não fumar, sabe? Eu costumo dizer assim, mas tem gente que consegue fazer isso. Cara, é adulto, capaz, cada um faz né, cada um tem o seu discernimento. Eu, Fernando Fernandes, pessoa física, e Fernando Fernandes, CRM, CPF, meu CRM, eu aconselho que me pergunta a não jogar. É aquela coisa, tem algo que pode te dominar e você tá aqui, você não sabe se é vulnerável até você ter contato. Tem gente que não é. Tem gente que consegue tomar uma cervejinha no final de semana numa boa, tem gente que não consegue. E se você quiser evitar de beber por causa disso, você não perde nada, na minha opinião. Né? Então, ok. E como na internet as pessoas entendem mal, gente, não estou falando nada careta, não é nenhum julgamento moral, cada um faz o que quer, estou falando uma coisa meio óbvia, cara. Ninguém perde por não beber, como ninguém perde por não fumar, como ninguém perde por não jogar. Agora vamos falar da rede social e a vida digital, porque aí a gente perde por estar fora também, né? Sim. Aí a gente perde. Algumas plataformas, elas são extremamente preocupadas com isso. Por que eu sei? Porque eu tenho um contato legal lá dentro do YouTube. O YouTube é extremamente preocupado com algumas questões, inclusive o uso da internet pelas crianças e adolescentes, né? Acho que foi ano passado. Eu estive em Brasília com alguns outros criadores do YouTube, de outras plataformas, justamente para discutir isso, o uso das redes, a proteção nas redes para crianças e adolescentes. E daí desse encontro saiu um manual de uso. Se vocês me pedirem, depois eu mando o link para vocês. É aberto, Isso. É do governo. Se deixar na descrição aqui para todos os pais preocupados, baixa esse material, é muito bem feito, muito didático. E assim, Lu, respondendo de forma bem objetiva, eu diria 2 coisas. Primeiro, limitar. Segundo, você vai supervisionar. Usar autoridade, então, de pai e mãe. Não, esquece isso. Né? Porque aí sempre entra naquela, mas aí eu tenho que respeitar a privacidade e tal. E assim, o quanto você tem que limitar e o quanto você tem que supervisionar tem que ser adaptado por idade. E esse manual ajuda bastante nisso. Obviamente, crianças mais novas têm que ter um uso menor e 100% supervisionado. Conforme vai ficando um pré-adolescente, um adolescente, pode ter um uso um pouco maior e um pouco menos supervisão, mas tem que ter supervisão. E outra coisa, vamos voltar àquela coisa de tiozão que eu gosto sempre de falar no meu tempo, como eram as coisas, né? Mas a Lu vai falar. Você eu não sei, mas a Lu vai falar. A gente brincava na rua aqui em São Paulo, eu brincava na rua. E aí era muito comum os pais falarem, você pode brincar de tal lugar até tal lugar, então tinha um limite. Não é você pode sair na rua e sair andando, vai embora para outro bairro, né? Não. Então, você faz um limite daqui até ali. O horário para voltar para casa. Horário para voltar para casa. Categórico, né? O horário. Minha mãe nem deixava eu ir pra rua. Não deixa. Já é outra geração que fica né? dentto do condomínio. Aí questão aí entre outras questões de violência urbana é o seguinte, a gente brincava, era daqui até ali. Outra coisa muito comum. Pai, eu vou até tal lugar brincar de não sei o quê. Quem vai com você? Quem tá? Então os pais tinham que saber onde o filho estava, com quem ele estava e o que ele ia fazer. E aí rolava, sim, uma questão de confiança, que a gente não podia quebrar. Porque se a gente saísse dos limites, a gente não combinou, como é que é? Aí levava um castigo ou não, uma lição de moral, coisa do tipo, ficava com vergonha. A gente tem que transferir isso para o mundo digital. Você tem que saber onde o teu filho está, o que ele está fazendo e com quem que ele está. É lógico que é em outro ambiente, não dá para fazer um comparativo direto. Mas, assim, um comparativo simbólico dá para fazer. Então, você tem que saber quais plataformas teu filho está usando. Você tem que saber o que ele está fazendo, como que ele está interagindo lá. As plataformas, elas oferecem ferramentas para os pais, e os pais conhecem muito pouco. Uma plataforma que eu particularmente gosto muito, é a minha plataforma principal, onde eu coloco o meu conteúdo, que é o YouTube, tem ferramentas excelentes para os pais. Você pode selecionar os canais que teu filho vai ver, tem indicativo de idade, você pode pôr restrições. Mas que pai que tem paciência ou iniciativa, disposição para aprender sobre isso? Eu te digo, meu amigo, você vai ter que ter. Se você é pai nesse mundo digital aqui, os filhos consumindo conteúdo digital, você vai ter que ter isso. Do mesmo jeito que os nossos pais queriam saber com quem a gente estava, queria conhecer o vizinho que a gente estava. Né? Se a gente ia na casa de algum amiguinho, o pai ia lá, conversava com o pai do amiguinho, não era assim? Existia isso. Vamos transferir isso para o mundo digital. Então, Lu,
resumindo ao máximo, limitar o tempo. Isso aí não é só uma questão de relacionamento e de segurança, isso é uma questão neurológica, é uma questão de neurodesenvolvimento. A criança não pode ficar muito exposta a muito estímulo por muito tempo desde cedo. E a cartilha traz todos esses parâmetros, né? Até 3 anos, tela nenhuma, depois pouco tempo de tela, né? Conforme a criança vai se desenvolvendo, pode aumentar um pouco o tempo de tela, mas acaba que mesmo para o adolescente não pode ser mais de 3 horas por dia e sempre com graus de supervisão. Sempre com graus de supervisão. E se em algum momento a segurança do teu filho estiver contrapondo a privacidade, aí vai de cada um. Mas na minha opinião, se é o meu filho, eu privilegio a segurança, né? E aí eu convido o pessoal a ler esse manual para pegar esse conceito que eu falei. Pô, eu queria ter às vezes a pessoa entendeu o conceito do que eu falei, mas eu queria ter exatamente os parâmetros para isso, né? Aí o manual explica isso direitinho. Mas põe na cabeça, você tem que conhecer o ambiente que teu filho tá e as ferramentas que você tem para proporcionar os limites seguros para o seu filho. Sensacional. Outro dia, eu ouvi um podcast de uma juíza da infância e adolescência do Rio de Janeiro. Então, ela estava falando de vários casos na escola de bullying, e de algumas crianças que, enfim, tiveram consequências severas, assim, porque foram excluídas na rede social pelos amigos e os pais não controlavam, então os pais não sabiam que os filhos estavam fazendo aquilo com os amigos da escola. Enfim, um caos, né? E o podcast traz alguns casos bem ruins, assim, com desfecho bem desfavorável. E eu tenho medo desde agora. O que eu vou fazer com meu filho? Pô, tem 3 anos, ele não mexe em celular, né? Assiste às vezes um pouquinho de desenho, é o que eu deixo. E ele vive, é a geração dele, né? E também, ao mesmo tempo, se ele não mexer nada, ele tá excluído automaticamente. Isso, né? Não é uma opção. Isso não é uma opção. A gente discutiu muito isso, né? Porque senão seria fácil, né? Não tem ponto final. Com 16 anos te dou um celular. Não existe isso, né? Senão ele tá excluído. É o que eu disse, né? Ninguém perde por não beber, não fumar, não jogar. Mas excluído do mundo digital, você perde sim muita coisa. Perde muita possibilidade, perde interação, ainda que seja uma interação no meio digital. Então, o que você falou, excluir não é uma opção. Então, meu amigo, vai ser teu papel de pai, aprender a lidar com isso de uma maneira madura. Não adianta, as coisas mudaram. A rua mudou de lugar. Né? O que a gente brincava na rua mudou de lugar, está no meio digital. Então você vai ter que conhecer do mesmo jeito que os nossos pais sabiam o que a gente estava fazendo na rua, etc. Fazer a mesma coisa no meio digital. E muito legal que os pais sejam preocupados com isso, né? Muito legal. Acho que a gente está chegando no final. A gente teria muito assunto para ficar algumas horas aqui, então já fica o convite para uma nova conversa. Ele pediu para eu não mostrar, mas eu vou mostrar porque eu achei muito legal, que é resiliência. Olha só, 50 questões para ajudar a enfrentar dificuldades e adversidades. A gente também pode deixar na descrição onde as pessoas conseguem adquirir, que acho que é uma ferramenta portátil interessante. Tem uma pergunta para você sobre resiliência, assim. Acho que tem muito a ver. Eu já li o livro, você deu também, Grit, da Angela, sobre garra, resiliência, enfim. O que você acha? É uma característica de pessoas de sucesso? Não, sem sombra de dúvida, eu creio que sim. Apesar de ser meio romantizado esse conceito, né? A maioria das pessoas de sucesso teve que passar por alguma adversidade, teve que passar por alguma competição, teve que sofrer em algum momento e teve que exercer a resiliência, né? Mas nem todos. Tem gente que acaba tem os felizardos que acabam tendo sucesso sem exigir tanta resiliência assim, né? Resiliência é um conceito que ele é emprestado da engenharia. Ele começou na engenharia, que é o que? A capacidade de um material e sofrer torção, pressão, tração e voltar para a característica original dele sem rupturas, né? Daí que tem uma mola aqui na capinha, é isso? Daí que tem essa mola. Que ela aí volta sempre para o mesmo. Exato. Então, e aí esse conceito foi emprestado para a psicologia, e aí chegou no meio organizacional, e aí acho que quando chega no meio organizacional vai para a boca dos coaches, aí desvirtua tudo, né? E tem gente que acha que tudo é questão de resiliência, né? E não é bem assim. Porque tem experiências na vida que não é questão de resiliência, é questão de se adaptar a uma nova realidade que nunca mais vai voltar a ser a mesma, né? Então, a minha
A minha questão com o conceito de resiliência é o uso em circunstâncias que isso não acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas e colaboro com essas pessoas sempre que eles me chamam, que são pessoas enlutadas, né? Imagina um pai enlutado por um filho, por exemplo, que foi precocemente por um acidente, por alguma doença, ou às vezes até um jovem que põe fim à própria história, por exemplo, né? Esse é um caso que não se fala de resiliência. Essa pessoa nunca mais vai voltar a ser o que ela era antes. E muita gente fica com esse papo. Não, você tem que superar. Meu amigo, tem coisa que não se supera. Não é? Então, como quase tudo que cai na boca aí dos coaches de maneira geral, dos palpiteiros da vida alheia de maneira geral, é assim, o problema não está no conceito, o problema está no uso do conceito. Né? Então tem muita coisa na vida que é resiliência, sim. Tem muita coisa assim, a gente suportar aquele momento e depois a gente conseguir voltar para a nossa configuração emocional que a gente tinha antes, né? Mas tem muita coisa que a gente nunca mais vai voltar a ser a pessoa que a gente era. E nesses casos a gente tem que trabalhar outras coisas, não resiliência e superação. A gente tem que trabalhar o quê? Aceitação, fortalecimento, né? Então, assim, porque resiliência virou uma coisa assim, você supera tudo na vida com resiliência. E não é por aí. Algumas coisas você supera atropelando na força. Algumas coisas você supera com resiliência. E algumas coisas você não supera. Você tem que aceitar e se fortalecer. Acho que como tudo na vida é bom senso, né? Ai, adorei. Adorei. Vou ler, hein? É isso. Obrigada, Fernando. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa. Vou deixar seu canal e outros contatos que você quiser aqui na descrição, mas convido o pessoal também para conhecer teu canal, quem ainda não conhece, que vale muito a pena. E uma mensagem para quem está em casa. Agradeço demais pelo convite, bate-papo gostoso. Por mim, eu ficava aqui também batendo papo com vocês e já está aceito o convite para uma próxima com todo prazer. Para quem quiser me seguir em todas as redes, é muito fácil, gente. É psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes. Eu queria ser só Fernando Fernandes, mas a gente estava conversando aqui, tem muito Fernando Fernandes. E o Fernando Fernandes do Big Brother, ele me tira da primeira página do Google. Então eu tive que pôr. Se a gente tá psiquiatra, se já Fernando Fernandes, aparece ele, né? Então, psiquiatra Fernando Fernandes, você me acha fácil em todas as redes. E quem deixar um recadinho que veio daqui, eu vou ficar contente. Eu agradeço demais pela atenção do pessoal. Como eu falei, a sua atenção e seu tempo é o bem mais valioso que você tem. Espero que tenha sido valoroso para você investir aqui nessa conversa, né? Que legal. Atenção. E eu tenho um recado que eu não posso esquecer de dar. Para você que quer, por exemplo, fazer residência em psiquiatria e tá na luta, estudante de medicina, a gente tá nessa parceria com o Medicoff. Quem assistiu até agora pode usar o cupom FALALU para ter um desconto aqui no Medicoff. Então, a gente deixa o link aqui na descrição para vocês que querem ter mais chance de conseguir uma carreira de sucesso. E sucesso é uma métrica que é tão deturpada, mas acho que a residência para um médico é algo que muda realmente a carreira. Então, fica aí essa dica para vocês. Certeza. Felipe, fecha Eu aí. aprendi demais, tá? Obrigado aí pelos ensinamentos e meu tempo, assim, foi super bem investido agora. Fico feliz. Concordo. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, obrigado.